Então, continuando aqui, quando a gente está falando das adaptações das fibras, né, musculares, que elas dependem do tipo de treinamento que é dada para ela, né? Embora uma especificação do tipo de fibra em indivíduo seja geneticamente determinada, tanto o treino quanto a fisioterapia, ou seja, a reabilitação, pode então alterar as propriedades contráteis e metabólicas dessas fibras musculares, né? E que isso vai depender das exigências funcionais. Um exemplo aqui, né? Então, se eu imponho uma grande demanda metabólica a um músculo com exercícios aeróbicos para trabalhar resistência, né? Isso vai resultar numa acentuação da capacidade oxidativa de todos os tipos de fibras musculares, levando à conversão, então, de fibras musculares glicolíticas rápidas para fibras glicolíticas oxidativas, que são as intermediárias, né? Com o treinamento de resistência, a porcentagem, então, das fibras do tipo 2 diminui e as do tipo 2A aumentam, né? As fibras do tipo 1 vão se tornar mais rápidas e a dos tipo 2 vão se tornar mais lentas. E o contrário acontece quando eu pego e coloco o paciente para treinar uma atividade aeróbica, né? Então, eu vou estar transformando fibras do tipo glicolíticas rápidas em glicolíticas oxidativas ou do tipo 1, vai aumentar, né, a do tipo 2B e diminuir as fibras do tipo 2A, né? E essas fibras, né, vão se tornar mais lentas, enquanto que as fibras do tipo 1, 2 mais rápidas. E aí aqui a gente fazendo então, né, uma revisão bem rapidinha, né? Então as fibras glicolíticas, né, de contração rápida, que é do tipo 2B, apresentam maior quantidade de glicogênio, são adaptadas então para atividades de força de curta duração, são músculos brancos, a gente viu lá atrás, né? São grandes, têm maior teor de mioglobina, né? A velocidade de contração é rápida e, consequentemente, eu tenho uma rápida fadiga, né? Ou seja, baixa resistência à fadiga. E a unidade motor é grande, com velocidade de condução rápida. Então, aqui a gente vê, né, uma fibra vermelha. As fibras glicolíticas oxidativas, né, de contração rápida, que também são as do tipo 2A, né, ela, como a gente viu antes, a gente chama elas, inclusive, de fibras intermediárias, porque ela contém características tanto das fibras 2B quanto das fibras do tipo 1. Então, ela apresenta tanto glicogênio como oxigênio, né? Tem a capacidade de se adaptar para favorecer um ou outro tipo de atividade mediante um treinamento, e isso facilita o uso e a necessidade de um determinado tipo de exercício, né? São músculos vermelhos, e aí a gente viu lá atrás que a maioria dos autores consideram como músculos brancos, né? Por serem glicolíticos, tá? Tem um tamanho médio, contém médio teor de mioglobina, velocidade de contração rápida, média fadiga, ou seja, ela se fadiga mais rápido do que as fibras do tipo 1, mas fadiga menos, né, mais lentamente que as do tipo 2B. As unidades motoras são de tamanho médio e a velocidade de contração é rápida. Então, aqui, né, tá as fibras do tipo 2A. E as fibras, né, oxidativas, ou fibras de contração lenta, ou fibras do tipo 1. Então, apresenta maior quantidade de oxigênio, são adaptadas para atividade de endurance e resistência de longa duração, são músculos vermelhos, pequenos, têm menor teor de mioglobina,
velocidade de contração é lenta, a taxa de fadiga, consequentemente, é lenta e a unidade motora é pequena, e isso, consequentemente, faz com que a velocidade de condução seja lenta. Então, aqui, né, o porquê que eu estava explicando que alguns autores falam que as fibras do tipo 2A são vermelhas, né, devido ao teor de mioglobina dela ser maior do que as do tipo 2B. Então, ela dá uma coloração mais escura, né? Mas ela de verdade é um tipo de fibra branca, tá? E aí, agora a gente vai ver os tipos de contração muscular. A gente tem 3 tipos de contrações musculares, que é a contração isométrica, a contração isotônica e a contração isocinética. A contração isométrica é aquela em que eu tenho, né, a contração muscular, mas eu não tenho movimento articular, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente está vendo uma contração isométrica, né? Eu estou tendo uma contração muscular, mas não está havendo movimento articular. A contração isotônica é aquela que vai produzir o movimento. Então, quando eu tenho um movimento articular, eu estou tendo uma contração isotônica do meu músculo. Essa contração, ela pode ser, né, classificada como concêntrica e excêntrica, tá? Então, só para a gente rever aqui, na contração isométrica, isotônica, né, eu vou ter o movimento articular. Aqui no cotovelo, a gente teria, então, a flexão e a extensão, ok? Então, como eu falei, a contração isotônica, ela pode ser classificada como concêntrica ou excêntrica. A contração concêntrica é aquela em que a tensão ela vem das extremidades para o centro, ou seja, ocorre um encurtamento muscular, ou seja, a aproximação da origem com a inserção. E aqui, então, por exemplo, eu tenho uma contração concêntrica, houve uma diminuição do tamanho do músculo, uma aproximação da origem com a inserção, e a tensão muscular, ela é no sentido das extremidades do músculo para o centro, como a gente vê aqui, né? Então, um trabalho positivo se refere a uma contração concêntrica, enquanto que um trabalho negativo se refere, então, a uma contração excêntrica. Então, aqui, né, na contração concêntrica, eu tenho, então, a diminuição do músculo. Na contração excêntrica, é o contrário, né? Ele acontece na volta do movimento, houve, então, um aumento do tamanho do músculo, porque ocorre o alongamento, as extremidades, que é origem e inserção, se afastam, e a tensão que é produzida no músculo, ela vai do centro para as extremidades, né? E isso faz com que eu controle a velocidade do meu movimento, né? E se eu quero ganhar força muscular e hipertrofia muscular, eu tenho que trabalhar dando ênfase na contração excêntrica. Quando a gente voltar às nossas aulas, a gente vai ter a aula prática e vocês vão entender melhor aí as contrações concêntricas e excêntricas. E por último, a contração isocinética, né? Que é aquela, ela não é fisiológica, ela é conseguida através de uma máquina, né? Que é o que a gente chama de aparelhos isocinéticos. E aí, nesse aparelho, ele consegue, né? Trabalhar de forma que a amplitude de movimento seja constante. O que é isso? A velocidade não varia, a tensão não varia, então é tudo controlado.
o eixo de rotação do braço da manivela do equipamento isocinético, ele deve ser alinhado ao eixo anatômico, ou seja, a articulação que eu estou trabalhando, né? E a alavanca do equipamento, então, é combinada, então, com a alavanca esquelética. O indivíduo, então, ele contrai o grupo muscular ativamente, né? Enquanto que o equipamento vai controlar a velocidade do movimento sem permitir que ocorra aceleração ou desaceleração, né? Então, durante o exercício isocinético, a resistência acomoda a força externa na alavanca esquelética, de forma que o músculo mantenha a produção máxima durante toda a amplitude total de movimento. Aqui, então, é o eixo de rotação do braço de manivela, né? Ela tem que coincidir com o eixo de rotação do corpo, que é com a articulação que eu estou trabalhando. Esse aqui é um aparelho isocinético, né? Aqui é a alavanca do aparelho e aqui é a alavanca do paciente, que no caso é a perna, né? Então, eu tenho todo um controle de velocidade constante, de resistência, e caso o paciente sinta dor ou tenha fadiga muscular, o aparelho, ele automaticamente, ele para de trabalhar. Então, ele não é fisiológico, mas é um tipo de contração existente. Ok?